Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo para o meu canal. Já quero desde já agradecer a Deus por tudo e todas as coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Hoje estamos aprendendo com Deus a respeito da santificação. Santificação, em hebraico, a palavra santa, significa kadosh. Então nós estamos aqui para aprender a santificação. Por que devemos andar em santificação? Por que temos que ter a santificação? E de quem vem a santificação? Amém? Quero estar deixando uma composição para o teu coração, inspirada pelo Espírito de Deus, a qual eu escrevo no meu caderno e repasso para o povo. Amém? Então, vamos para o início desse ensinamento. A santificação é uma transformação de caráter de uma pessoa. A santificação é o processo de tornar algo impuro ou profano ou mal em santo, ou seja, o pecado é iniquidade. A santificação requer renúncias da forma que vivemos. A santidade nos aproxima muito de Deus e nos afasta do pecado, que é a morte. Amém? Quero deixar alguns versículos bíblicos aqui, de alguns textos, para você entender o quão é importante a santificação. Vamos para o livro de Josué. Depois da morte de Moisés, qual escreveu 5 livros, das primeiras mensagens, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí depois da morte de Moisés, Josué é seu sucessor. Lá no capítulo 3, no versículo 5 e versículo 7, do 5 até o 7, diz assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. Uma breve interpretação. Josué estava dizendo para o povo se santificar, não coabitar com as mulheres, não cometer pecado, se purificar, porque amanhã Deus ia fazer uma maravilha. Que maravilha era essa, pastor? A maravilha de passar a arca da aliança com os sacerdotes pelo meio do rio Jordão. E o rio Deus iria abrir através da sua presença. Entenda uma coisa: toda a promessa de Deus, ela exige a santificação. Todo o preparamento para o evangelho, para o ministério, Deus ele requer a santificação. Porque a santificação em si é uma renúncia. A santificação em si, ela requer uma separação. Porque toda a promessa, Deus ele requer, ele necessita, ele precisa de renúncias. Ele precisa que você se separe para ele. Porque não tem como Deus fazer uma promessa se você anda bagunçado, sujo, impuro, profano, mentiroso, enganador, mau. O povo estava indo para uma promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Israel, a Jacó, sobre eles entrar na terra prometida. E o povo estava a um passo de entrar. Mas Deus, usando Josué, disse para o povo se santificar. Porque quando nós nos santificamos, nós nos aproximamos de Deus. E Deus se aproxima de nós. Amém? Vamos para capítulo 2. Tem 7
capítulos aqui para lhe mostrar a respeito da santificação. Vamos para o Novo Testamento, João capítulo 17. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos para o livro de João, capítulo 17, versículo 13. Ele diz assim: mas agora eu vou para ti, e digo isto ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Peço-te que os não tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vemos Jesus aqui dar alguns sermões, algumas palavras para os discípulos. Aqui Jesus vai estar em uma oração, falando ao Pai, para o Pai santificar, porque Jesus iria ao Pai. Eles estavam do mundo, eles estavam no mundo, mas eles não eram do mundo. Porque a luz não tem comunhão com as trevas. O pecado não tem amizade com a santificação. O profano, a imundícia, a imoralidade, a impiedade, o adultério, a fornicação, a prostituição, ela não tem amizade com a luz e com a verdade. Porque a santificação, ela é uma abertura para que Deus venha se apoderar de nós. Amém? Vamos para Hebreus, capítulo 12. Aleluias. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Deus seja louvado. Hebreus 12, versículo 14, que diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenha cuidado de ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas o buscou. Portanto, não chegaste ao monte palpável, acesse em fogo a escuridão e as trevas, a tempestade e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que lhe fossem, não falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se tu um animal tocar ao monte, será apedrejado. Amém? Estamos aqui vendo a carta aos Hebreus. Essa carta está composta de mistérios. E o escrivão desta carta, ele vai estar dizendo que a santificação, se ninguém tiver, ninguém poderá ver a Deus. Se não andar em santificação na terra, corpo, a alma e o espírito,
não pode ver a Deus. Porque Deus ele é santo, único, divino, separado. Não há outro igual a ele. Por isso que ele quer que os seus filhos sejam santos, como também ele é santo. Amém? Efésios. Vamos para Efésios. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. E versículo 24. Diz assim: e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirada dentre vós. Antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vemos aqui Paulo enviando uma carta para a igreja de Efésio, em que ele vai estar também relatando a respeito da santificação, né? Que todas estas coisas, elas não vêm estar no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo, e muito menos na sua vida. Amém? 1 Tessalonicenses. Deus seja louvado. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições, e ciência da fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. E de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos e o seu poder. Amém? Aqui é um processo de perseverança. Sabemos que a perseverança também é uma santificação, né? Ela é um ato de você não desistir, de ser fiel, de ser justo e de procurar o caminho certo em Deus. Amém? 1 Tessalonicenses também, Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos... mesmo tema, né? Vamos apenas para capítulo 5. Versículo 23. Diz assim:
o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel o que vos chama, a qual também fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Você viu que eu acabei de, alguns minutos atrás, falar que Deus quer corpo, alma e espírito? Em Tessalonicenses, essa carta vai ser uma repreensão. Nós andarmos em santificação. Em toda maneira que nós vivemos. No falar, no ver, no agir, no pensar, nas atitudes. Amém? Tirei 7 capítulos e versículos aqui. Agora eu quero ir para o último, 1 Pedro. Primeira carta de Pedro. Pedro, capítulo 1 e versículo 14. Diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por o Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a sua obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero estar interpretando a palavra Kadosh, que significa santo. Muitas das vezes nós pensamos que a santificação, quando falamos em santificação, pensamos em roupa, pensamos em saia, em paletó, em gravata, mas isso é uso e costumes. Quem inventou sobre a roupa, da saia, do paletó, foi o homem. Mas eu quero lhe falar a verdadeira Kadosh, a verdadeira santidade. A santidade, ela está nas tuas atitudes. O profano, o ímpio, a mentira, a vaidade, a prostituição, a fornicação, o adultério, nos afasta de Deus. E quando nós nos santificamos, Deus se aproxima de nós. A palavra santificação, ela está em separado, único, perfeito, divino. E se você quer se tornar filho de Deus, ande em santificação. O que é a santificação? A santificação é algo separado do profano. O profano gosta de ter 2, 3 mulheres. Agora, o justo que anda em santificação, ele tem apenas uma mulher. Tiago 4,4 está escrito: adúlteros e adúlteras, até quando vós tereis amizade com o mundo. Sabendo, pois, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você tem alguma amizade, alguma relação, alguma intimidade com o mundo, você está sendo inimigo de Deus. Porque o mundo não conhece Deus. Então a santificação é: se eu mentia, eu vou parar de mentir. Se eu cobiçava, eu vou parar de cobiçar. Se eu falava mal, criticava, julgava alguém, eu vou parar de falar mal e criticar essa pessoa. Se eu adulterava, eu vou parar de adulterar. Se eu bebia, eu vou parar de beber. Se eu me prostituía, eu vou parar de me prostituir. Se eu amo a vaidade, eu vou parar de amar a vaidade. Se eu desonrava os meus pais, eu vou parar de desonrar eles. Eu vou honrar o meu pai e minha mãe.
Se eu odeio o meu próximo, eu vou aprender a amar o meu próximo, que é o grande mandamento. E vou amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Então a santificação é tudo aquilo que é errado aos olhos de Deus. É você começar a fazer o que é certo. Temos que ter um padrão, sim, nas nossas vestes. A Bíblia fala que a mulher se vista com modéstia e pudor. E que o homem não use roupa de mulher e nem mulher use roupa de homem. Dou um exemplo de calça. A calça é certa diante de Deus. A mulher, não é certo. Que a mulher use vestidos e não preciosos. E que a beleza da mulher seja no interior. Porque no exterior o Espírito Santo faz ela bela, linda. Assim como fez com Esther. A beleza da mulher tem que estar na oração, no jejum, no temor diante do esposo e diante de Deus. Que o marido não ande como o mundo ande. Que o homem não vista como o homem veste. Mas que ele anda com um uso, um costume, uma doutrina de se vestir como o homem. Tem pessoas que na igreja o homem é bem vestido, arrumado, mas dentro de casa parece ímpio, de bermudão, de correntão, com gírias. Está errado, ande em santificação. Se eu falo palavrão, ande em santificação. Mas que a tua palavra, a tua voz venha sair para edificação de outras pessoas, para consolação. Então abrace a santidade de Deus. Pessoas que ouvem também músicas seculares, músicas com palavrões. A música, o louvor é para ser entoado a Deus, para glorificar o seu nome. Porque Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Você aprenda hoje a santificação. A santificação é no corpo, é nas vestimentas, é na alma, ela é no espírito. Até mesmo quando o homem e a mulher forem fazer amor, coabitar um com o outro, tem que haver uma santificação. Amém? Que você possa aprender cada dia mais de Deus. Abrace a santidade. Busque ela. Peça para o Espírito Santo lhe dar a intimidade, a santificação. Como eu sempre digo, se você entrar numa casa, ela estiver suja, com telha de aranha, bagunçada, fedorenta, você não vai querer ficar naquela casa. Você vai o quê? Limpar aquela casa. Organizar aquela casa. Assim é o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo não vai habitar dentro de você com raiva, com ódio, com inveja, com ciúme, com imoralidade, com inveja, com prostituição, com adultério, falando palavrões, escutando músicas seculares. Porque Ele é santo. Ele não pode ficar numa casa suja. É a mesma coisa eu colocar um perfume junto com uma carniça, um animal sujo. Você vai com certeza escolher o perfume, né? Do que o animal que está podre, em composição, fedendo. É a mesma coisa o Espírito Santo. Ele vai escolher uma casa limpa para habitar. Ele não vai escolher a imundícia, a podridão. Que você possa orar a Deus e pedir para Deus a santificação. Tudo que você vê neste mundo, que a honra não é para Deus, se afaste.
Busque conhecer o Deus da santidade. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilha. Deixa o teu like. Que Deus venha te abençoar. E eu estarei trazendo um próximo vídeo a respeito do perdão. Que nós temos que perdoar o nosso irmão, quem nos fez mal. Amém? Grande abraço. Que Deus te abençoe. Fique na paz.